Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramifo Ensina. Qual é o significado da parábola da grande ceia? Quem são os convidados desta ceia? Como escolher a melhor parte? Por que ainda tem lugar nesta ceia do Senhor? Quem não foi convidado para a ceia? Como conhecer o Senhor? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramifo Ensina. Então, nessa segunda parte da nossa aula do Vem Segue dessa semana, eu gostaria de compartilhar com vocês a parábola da grande ceia. E tem muitas coisas aqui para nós podermos aprender juntos, né? Então, eu convido vocês a abrirem o capítulo 14 de Lucas, a partir do versículo número 12. Vamos lembrar, como a gente já tem visto em outras parábolas e outras experiências de Jesus Cristo, que normalmente Cristo ensinava as parábolas e as coisas para que as pessoas pudessem entender a doutrina e buscar aplicar. E normalmente era uma situação que às vezes eram os judeus que provocavam, os discípulos faziam uma pergunta ou uma situação que acontecia naquele momento. Então, no versículo 12, nós vamos ver lá que, e dizia também ao que tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Então o Senhor tinha sido convidado, né, para um jantar, e ele estava ensinando essas pessoas para que eles não convidassem pessoas que teriam condições de dar um jantar para eles, porque eles se sentiram na obrigação de retribuir. Então, o que o Senhor está querendo dizer aqui, para eles oferecerem um jantar para as pessoas que realmente necessitam. E aí diz no versículo 13: mas quando deres um banquete, chama os pobres, os aleixados, os coxos, os cegos, né? E serás bem-aventurado, porquanto não tem com que te recompensar, porque recompensado te será na ressurreição dos justos. Então o Senhor está dizendo, porque normalmente muitas pessoas fazem um bem só para as pessoas que têm condição de retribuir. E às vezes realmente fazer o bem é o que o Senhor está dizendo, o verdadeiro fazer o bem é para todas as pessoas, principalmente para aqueles que às vezes não têm condição nenhuma e ele nunca vai conseguir ou poder retribuir. Embora a pessoa que faz, ela tem que ter o desejo genuíno de ajudar verdadeiramente. Porque senão, porque se você faz com o propósito de depois cobrar no altar as coisas que você fez, não tem validade. E é o que o Senhor está dizendo aqui, para que nós possamos deixar para ser recompensado no julgamento. E aí quando ele ensinou, ele estava lá, tinha várias pessoas no jantar, e quando ele ensinou, no versículo 15 diz: e ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus, né? E aí então o Senhor aproveitou, já que ele falou isso, bem-aventurado aquele que comer, porque ele disse: se você faz o bem, principalmente para aquele que não consegue retribuir, e você aguarda a sua recompensa, né, no dia do julgamento, e aí essa pessoa que ouviu esse ensinamento, ele diz: bom, então bem-aventurado aquele que comer o pão no reino de Deus, né? Que ele vai receber a recompensa lá. Então Cristo aproveitou para poder ensinar aqui agora a parábola da grande ceia, né? E aí então no versículo 16 nós vamos ver lá: porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou muitos. Então imagine uma ceia, né? Ele está falando desse um certo homem, ele está se referindo a Deus, né? E nós acreditamos que a mesa, né,
banquete espiritual que Deus nos dá é algo assim que você come, se sacia e ainda tem muito a aprender, muito a ver. Então, espiritualmente, né? Então, só que ele está contando a parábola exatamente na situação que ele se encontra. Ele foi convidado para um jantar, então as pessoas estão com aquilo na mente, né? E aí ele está dizendo, então, um certo homem fez uma grande ceia e convidou muitos, né? Então ele colocou lá, imagine uma mesazinha toda preparada, bonita, né? Como aqui na foto. E o senhor, e esse homem, que no caso é o Senhor, ele diz, olha, sentem-se, comam, se banqueteiem, né? Vai ter comida, para todos e não vai faltar. Aí no versículo 17 diz assim, e a hora da ceia mandou seu servo dizer aos convidados, vinde que já tudo está preparado. Então é lógico, quando alguém faz um convite para alguém vir na sua casa, jantar, alguma coisa assim, a gente marca uma data, né, que isso vai acontecer e nós nos preparamos para receber as pessoas, quem é o anfitrião, né? E o Senhor está dizendo, olha, ele preparou a mesa, esse homem, e convidou as pessoas. E no dia do jantar, aí ele mandou lá o seu servo chamar os convidados. E disse, olha, vinde, está tudo preparado, está pronto tudo, é só sentar e comer. Né? Mais ou menos o que nós temos que ver aqui, né? Então aí o servo foi lá e chamou as pessoas, olha, vamos lá, já está tudo pronto, é só ir lá, se sentar e comer. Hoje é o evangelho que está sendo oferecido, a pregação do evangelho através dos missionários, dos membros, né? As capelas que estão à disposição das pessoas que querem entrar, que são bem-vindos, devem ser bem-vindos, né? E de certa forma nós entrem, está tudo pronto, a reunião está pronta, as aulas estão prontas, né? Para a pessoa poder se sentar. Isso nós estamos falando do lado espiritual, né? Por isso que é importante um professor, alguém que foi convidado para fazer um discurso, um treinamento e tudo, colocar isso na mente. As pessoas que vão vir lá foram convidados pelo Senhor, e você é o representante do Senhor que vai ministrar, ou vai treinar, ou vai ensinar através de um discurso, mas tem que ter na mente de que tudo tem que estar preparado, e da melhor maneira que a pessoa realmente possa e consiga fazer, usando toda a capacidade e conhecimento que ela tem. Às vezes alguns pensam, mas as pessoas que vão lá, a maioria não está nem interessada, então eu também não vou me esforçar. O maior prejudicado é aquele que não se prepara. A gente sabe que quando nós somos convidados a fazer um discurso, por exemplo, e que temos que preparar, e aqueles que se preparam antes, né, do dia do discurso, são muito mais beneficiados com conhecimento e tudo, e até às vezes impactantes de até tomar decisões de mudanças e tudo mais. E no dia ensinar com poder e autoridade, muito mais ainda. Então, aqui, eu vou dar um exemplo aqui, nós estamos vendo nessa foto aqui, por exemplo, a pessoa anunciando o orador, né? É um grande privilégio termos entre nós alguém que tem gasto muito tempo preparando o que Deus tem colocado em seu coração para que compartilhe conosco. E o cidadão lá atrás se preparando ainda, né, de última hora. Então, é isso que nós temos que pensar. Quando o Senhor mandou os seus servos, diz, ó, vinde, que já tudo está, né, preparado, nós temos que pensar isso. Como que eu posso aplicar isso? Então, se eu fui convidado a dar uma aula, né, e às vezes eu posso dizer isso, eu já vi, são poucos, né, mas alguns às vezes são, eu como bispo, eu fui desobrigado recentemente, mas eu já tenho esse costume há muitos anos. As nossas agendas já eram feitas para 4 meses. A gente tinha uma reunião de bispado só para se preparar e realmente preparar a agenda para 4 meses. E aí o meu secretário executivo já tinha as pessoas que ele ia
convidar para ser o orador na reunião sacramental. E normalmente ele ligava e ele mandava o convite 2 semanas antes. E algumas pessoas dizem, não, está muito em cima da hora. E eu fico preocupado com isso, porque eu fico pensando, né? Eu sempre dizia, porque às vezes vai acontecer às vezes alguns imprevistos, que de repente aquele orador tá tudo certo, mas aconteceu imprevisto e ele não veio. E aí alguém pode ser convidado de última hora, e alguém vai dizer, puxa, eu não estou preparado. Bom, então ensina aquilo que você estudou ontem, não vem e segue. Se você estudou algo ontem e não vem e segue, você tem o que ensinar. Mas se você não abriu as escrituras ontem, nem na semana, aí realmente às vezes vai estar numa situação como essa aqui. Bom, o que eu vou fazer? Então, que possamos pensar a respeito disso. Porque virão pessoas e nós é que estamos oferecendo, nós temos que estar preparados. Não quer dizer que nós temos que saber tudo, mas são raras exceções, inclusive, que acontece de alguém ser convidado de última hora. Normalmente, e é o comum, as pessoas são convidadas com antecedência. Então, de ter a coragem, não, pode deixar que eu vou fazer, eu vou me preparar essa semana. Se a pessoa tem muita dificuldade, procura ajuda, se prepara, faz o seu melhor. Porque, na verdade, vamos pensar na visão espiritual, Deus está olhando lá para o líder, bom, agora ele vai ministrar uma aula, ele vai fazer um treinamento, e ele tem que representar o Senhor, e para representar o Senhor, tem que representar da maneira que o Senhor. Por isso que Cristo está contando a parábola aqui. Ele diz, Deus, ele age desse jeito. Ele, quando convida as pessoas, ele está dizendo, olha, vinde que já tudo está preparado. Então, a confiança naqueles que vão fazer, que tem que fazer, estão prontos. Então, nós temos que nos colocar dessa forma. Eu penso dessa forma, né? Aí, no versículo 18, então, nós vamos lá. E todos, unânimes, começaram a escusar-se. Então, aí aquele servo saiu para convidar as pessoas, olha, vinde, está tudo preparado a mesa. E aí começou algumas pessoas a se desculpar-se, excusar-se. E disse-lhe o primeiro, né? Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. Então aí ele falou, olha, eu não posso ir porque eu tenho que cuidar lá do campo, comprei um campo e agora vamos lembrar que é um jantar, quem é que cuida do campo à noite? Né? Então é uma desculpa às vezes furada e muitas vezes, por isso que a palavra, né, desculpa é retirar a culpa, né? É como você descascar uma laranja, você está retirando a casca. E a desculpa também é você retirar a culpa. E às vezes uma desculpa, né, mentirosa, né, furada. Então, uma outra coisa no versículo 19, aí outro, né, um deu essa desculpa do campo, o outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por escusado. E aí que ele fala, olha, eu comprei 5 juntas de boi, e tem que... Agora, volto a repetir, é um jantar. E aí ele vai cuidar dos boi à noite. Né? Aí no versículo 20, uma outra desculpa também. Bom, antes disso, vamos lembrar aqui que o Elder Holland, ele ensinou para nós, uma vez quando ele diz que quanto à pontualidade, um atraso sempre será carinhosamente permitido às abençoadas mães que com filhos, lanches e bolsas pendurados em maravilhosa desordem ainda conseguiram chegar à igreja. Além disso, haverá outras pessoas que em uma manhã de domingo inevitavelmente encontrarão seu boi dentro do poço. No entanto, para esse último grupo dizemos que um atraso ocasional é compreensível, mas se o boi cai no poço, né? Se o boi cai no poço todos os domingos, então recomendamos com veemência que essas pessoas vendam o boi
ou fechem o poço, né? Então, eu percebo, e pela experiência nós vemos, né, quantas pessoas chegam atrasadas nas reuniões, né? E normalmente, quando eu estava no bispado, eu sempre dizia para os irmãos, pelo menos 15 minutos antes. 15 minutos antes para aqueles que vão e não tem nenhuma responsabilidade, às vezes, de preparar uma sala de aula e tudo, porque aí tem que chegar antes, né? Então, vamos lembrar lá, vinde, que já tudo está preparado. Então nós temos que pensar que as pessoas virão, foram convidadas, e nós somos os responsáveis para oferecer o melhor. Tudo tem que estar preparado. A sala tem que estar preparada. Eu, em minhas aulas e nas coisas que eu sou convidado a fazer, normalmente eu chego 1 hora antes, eu preparo, eu já deixo tudo certo, porque é bom quando as pessoas chegam, já está tudo arrumado, as mesas organizadas, né? Então eu volto a repetir, às vezes é uma exceção, não deu para fazer, ou chegou em cima da hora, aconteceu um imprevisto, mas são exceções. Mas é possível ser organizado, né? Então que nós possamos ser como Deus, né? Se nós quisermos, eu fico imaginando, eu quero morar no reino de Deus, mas eu não consigo viver os princípios do reino de Deus, é difícil, aí não vai morar mesmo, né? No versículo 20, então, aí nós vamos ver, um deu a desculpa do campo, o outro deu a desculpa da junta de bois, e o outro disse, casei e portanto não posso ir. Então, vamos lembrar, é um jantar. Talvez esse marido novo já começou mal, né? Ele já podia oferecer um grande banquete para a esposa no casamento, né? No dia do casamento. Falou, nós vamos para um banquete maravilhoso, né? Mas ele resolveu dar a desculpa e não ir, né? No versículo 21, então, aí nós vamos ver lá. E aí, então, quando o servo foi lá e convidou, e as pessoas começaram a dar desculpa, ele voltou e falou para o Senhor, né? E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então, o pai de família, indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres e aleijados e coxos e cegos. Agora, né, nós precisamos entender aqui, bom, mas o Senhor não mandou convidar todo mundo? Foi. Mas do lado espiritual aqui, nós temos que lembrar que agora o Senhor ele está indo mandando aqueles que são pobres, às vezes aleijados, coxos e cegos espiritualmente. Então ele falou, olha, vai lá e convida para que eles venham, estejam aqui, né, conosco. Né? Aí no versículo 22, nós vamos ver então, e disse o servo, olha só a resposta do servo, né? Senhor, feito está como mandaste. Então olha só, ele foi lá e o Senhor falou, faz assim, faz obediência, faz exatidão, né? E aí ele disse lá, feito está, mas ele disse, e ainda há lugar. Então, hoje ainda tem muito lugar na mesa, no banquete espiritual que o Evangelho proporciona, né? É só nós vermos as frequências nas reuniões, né? Quantas pessoas estão fora, né? Quantas pessoas estavam dentro e por alguma razão agora eles estão fora. Muitos ainda nem entraram, né? Nem foram convidados a entrar. E a mesa está pronta. Então, aqui, ainda há lugar na mesa. É isso que nós temos que dizer. Gente, ainda tem muito lugar lá na mesa. Na minha aula, no meu ramo, tem muito lugar. Então, aqui é algo que nós precisamos convidar as pessoas. Se as pessoas disserem não, ok, a gente respeita a liberdade de escolha, mas fizemos a nossa parte, convidamos. Se a pessoa for, que tudo esteja de verdade preparado, para que ela possa realmente sentir. Quantas pessoas vêm na igreja e falam, puxa, é diferente, ela sente diferença, né? A maneira do ensino, as coisas já prontas, né, organizadas,
E isso é algo que nós estamos, aquele tipo de sentimento, nós estamos nos preparando para voltar à presença de Deus, mas não estamos fazendo as coisas para nos adaptarmos como funciona o reino de Deus. Então vai ter pessoas que não vão se adaptar porque eles não praticaram. Lembra que o maior sucesso de alguém é a prática, prática, prática. E é isso que nós estamos fazendo isso aqui, para quando atravessar o véu, chegar no reino de Deus, a gente já sabe como funciona. Talvez vamos aprender até coisas melhores do que sabemos aqui, mas o que sabemos não vai ser estranho para nós. Porque vai ter organização, vai estar tudo preparado, organizado. E essa é a visão que nós temos que, na verdade, seguir. No versículo, esse versículo que ainda há lugar, isso nos faz lembrar quando Jesus Cristo nasceu, não havia lugar para ele, né? Mas ele, ao contrário disso, talvez alguns poderiam dizer, bom, ele podia se vingar, né? Mas não, ele está dizendo, olha, há lugar ainda para todos que quiserem, que desejarem. Embora na época, quando ele nasceu, não havia lugar para ele. Tanto que ele nasceu numa manjedoura, né? Um localzinho onde eram os animais que usavam, né? Mas ainda assim, o amor de Cristo por nós, o sacrifício expiatório foi realizado. Ele veio, ele teve um propósito. Que aí existe um outro princípio por trás disso, né? Que nós temos que aprender a começar as coisas e terminar as coisas. Às vezes nós começamos animados e só porque acontecem algumas coisas no meio do caminho, a gente desiste, desanima. Então, começar e terminar, né? No versículo, então, 23, nós vamos ver lá. E disse o Senhor aos seus servos, sai pelos campos e valados, e força-os a entrar para que a minha casa se encha. Na verdade, essa palavra força-os não quer dizer não respeita a liberdade de escolha. Vamos ver lá no rodapé, força-os, lá no versículo 23. No rodapé diz que insista muito, não é forçar dizendo não, se a pessoa falar não, você vai não, é insistir muito, não é só um convitinho, é uma convida, e ok, fizemos a nossa parte, a pessoa não veio, já para o outro domingo, olha, o próximo domingo vai ter, vamos lá, até que uma hora a pessoa, então isso é insistir, então esse força, o que o senhor está falando aqui, insista, fala para eles, é muito bom, lá a mesa está tudo pronta, preparada, né? É muito bom, você vai gostar, né? Então, força ou insista com eles. No versículo 24, então, aí nós vamos ver lá, porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará minha senha. Aqueles que deram a desculpa, né? Porque eles não estão prontos. Na hora que ele tiver que ir lá, ele não vai se adaptar. Porque ele não quis, ele deu desculpa para não participar, não praticar, né? Muitas pessoas não praticam, mas querem o resultado. Querem ter sucesso às vezes, né? Então aqui nos faz lembrar a parábola das 10 virgens. Então, porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a ceia. Vamos lembrar na parábola das 10 virgens, que no final, quando as 5 virgens imprudentes se atrasaram e a porta fechou, e elas bateram, e nós vamos ler na escritura que diz lá, quando o Senhor diz para elas, né, eu não vos conheço. E na tradução do profeta José Smith nós aprendemos que, e é coerente, né? O Senhor dizer, eu não vos conheço, né? Mas a versão correta é que o Senhor disse para elas, vós não me conheceis. Então vocês não sabem que eu sou organizado, vocês não sabem que eu sou pontual, vocês não sabem que aquilo que era para ser obediência com exatidão iria acontecer. A porta ia ser fechada e não poderia ser mais aberta. E talvez essas 5 imprudentes não estavam prontas, né?
que é aquela, lá no versículo 17, vinde, que já tudo está preparado. As 10 virgens eram do convênio, eram membros, mas 5 estavam prontas, preparadas. Acabava o azeite, elas já tinham lá um de reserva, elas preparavam com antecedência. Olha, a hora que acabar eu tenho, se faltar eu tenho. E as outras não se preocuparam, elas acharam que na hora lá alguém ia amor ao próximo, ia ter que dar para elas. Só que as outras, depois, quando chegou a hora mesmo, o momento, elas foram pedir para as outras 5, as outras falaram, olha, se eu der para você, vai faltar para mim também, e nem eu nem você vamos fazer o que tem que fazer. Então é como se fosse uma recomendação para o templo, né? Eu não posso dar a minha recomendação do templo para ninguém. Cada um tem que ter a sua, cada um tem que se preparar para isso. Quem ainda não entrou no templo, recebeu os convênios, tem que se preparar para isso. Ter a sua própria recomendação, que é, espiritualmente falando, é o azeite da sua lâmpada. E no momento certo, então, que a porta se abrir, você vai depender dessa recomendação. E se você não tiver ela, como essas mulheres, vamos imaginar, é a mesma coisa no templo, se não levou a recomendação, não entra. E elas não puderam entrar. E o Senhor então disse, vós não me conheceis. Eu não avisei? Se preparem, estejam atentos. Quantos profetas profetizaram, ensinaram, quantas reuniões de treinamento nós temos, né? Orientações, discursos, e que nos orienta, nos alerta, mas às vezes muitas pessoas decidem, deixa para a última hora. E é exatamente o que aconteceu aqui. Então, eu volto a repetir o versículo 17. Vinde, que já tudo está preparado. Esse é o convite do Senhor. Tudo está preparado. Em 3º Nef 18, versículo 25, o Senhor disse, e vistes que eu mandei que nenhum de vós se afastasse, mas ordenei que viesseis a mim para que visseis e sentisseis. Então esse é o convite do Senhor, né? A mesa está pronta, né? E nós que estamos com a responsabilidade de preparar a mesa, nós temos que fazer o melhor. Nós não podemos julgar ou usar da nossa habilidade só porque os outros não vão ou não estão interessados. Mas se você for dar uma aula, um discurso, um treinamento, você precisa fazer o melhor. Você precisa estar preparado. Preparado para aqueles que vão vir buscar esse alimento espiritual. E talvez no meio de muitos desses, tem alguns que não vão estar muito interessados. Mas paciência. Mas fizemos a nossa parte. E o Senhor então vai se alegrar, porque nós estamos representando Ele. O Senhor está dizendo, olha, nós somos esse servo que o Senhor falou, olha, já chamei todo mundo, mas ainda tem lugar. O Senhor falou, vai lá e insista com eles. Né? Faça o melhor. E é isso que nós temos que buscar fazer. Então, eu espero que eu possa ter ajudado e que possamos ter entendido melhor essa parábola também. E para encerrar, eu gostaria de colocar aqui uma frase que eu gosto muito, de um homem chamado François Rabelais, que ele foi médico francês por 59 anos, ele foi escritor, padre, monge e romancista. E ele tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte, conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. Vamos ler outra vez? Conheço muitos que não puderam quando deviam, que é o caso desses que deram as desculpas, né? Que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. Eles podiam deixar aquilo e ir para o banquete, né? Então que possamos realmente pensar a respeito disso, que possamos não ser esses para dar as desculpas furadas. Existem algumas situações, imprevistos, que às vezes nos impedem de realizar realmente, mas são exceções. Na maioria das vezes nós conseguimos, podemos, só depende de nós.
Então que possamos realmente, a mesa está pronta. Todo domingo a mesa está pronta. São os discursos, são as aulas, a renovação do convênio na mesa do sacramento. Então que possamos ter na mente de não buscar razões para não estar lá, mas buscar razões para nunca faltar. E se tiver que faltar, que seja assim aquela situação que não teve outra alternativa, não tinha como estar lá. Então, que possamos aproveitar essa mesa. Essa mesa já está pronta há muito tempo. É só chegar lá e se banquetear. Claro que temos que fazer a nossa parte, né? Então, nós temos que nos servir, né? O banquete está pronto, não vai faltar comida para ninguém espiritualmente, mas quem se serve somos nós mesmos. Quanto eu vou abrir das Escrituras, quanto eu vou querer entender e aplicar. Então esse é um alimento que cabe a nós, né? Que alguns comem mais do que os outros, né? E é assim que funciona. Então, que possamos realmente matar essa fome espiritual, buscando conhecer por nós mesmos a doutrina e buscar aplicar da melhor forma possível, sem dar desculpas, né? Furada, ok? Então, que possamos, com essa parábola, né, mais uma vez, nos animar e saber que a mesa está pronta. O Senhor, Ele preparou, Ele confia naqueles que estão como servos e líderes para fazer e representar muito bem o Senhor. Que possamos representá-lo da melhor forma possível. Ok? Muito obrigado. Aqueles que não se inscreveram no canal, por favor, não esqueçam de se inscrever, convidar, compartilhar esse canal com outras pessoas, ok? Então, muito obrigado e até a próxima aula.